Olá, queridos, graça e paz. Vamos à nossa meditação de hoje, do dia devocional, do dia 31/7 de 2026. E nós estamos em Provérbios, capítulo 1, dando sequência hoje ao verso de número 8 em diante, que diz assim: Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes a sabedoria de tua mãe. Nós estamos vendo aqui a respeito de um processo de como funciona o verdadeiro rumo de formação, o verdadeiro rumo de sabedoria que vem de Deus. O maior entendimento aguçado daquilo que é a essência de vida, de funcionalidade. Ele não parte apenas, como estamos vendo, dos conhecimentos técnicos, mas antes de obter o conhecimento, a Bíblia diz aqui, verso 7, o verso anterior, o princípio do conhecimento de qualquer área. O indivíduo nasce, vai se desenvolvendo, ele descobre uma área que ele é dotado de um talento, um dom, uma aptidão, uma certa facilidade, então ele vai agora ter conhecimento naquela área para se desempenhar ainda melhor. Qualquer conhecimento aprofundado, técnico, profissional, bem exercido, bem exercitado, melhor dizendo, no seu treinamento, na sua preparação, por mais que ele seja grandioso, as Escrituras está dizendo que não chega à sua plenitude. Por mais a preparação que aquele entendimento profissional ele já está ativado, atualizado, existe sobre a existência uma raiz que sustenta qualquer conhecimento, qualquer entendimento, qualquer área profissional, qualquer formação profissional, ela precisa de uma raiz específica da existência que Deus criou, que se ela não tem esse conhecimento, esse profissionalismo, ou os frutos do profissionalismo, as obras realizadas, elas podem se desencadear, se desfazerem num processo rápido, médio ou a longo prazo. Aqui fala dessa raiz antes de qualquer conhecimento profissional, ela é a raiz do temor, do respeito ao Senhor, às organizações de Deus. Quando qualquer profissionalismo está baseado, antes disso, na consideração do respeito a Deus e do respeito à vida, então o rumo daquele ensinamento, daquele profissionalismo, daquela formação, independente da área que o indivíduo desempenhe, ela estará completamente em condições seguras para o máximo desenvolvimento de essência, de saúde, de qualidade. Porque o temor, o respeitar a Deus e a vida, conforme Deus tem o respeito dele, conforme Deus tem a consideração com a vida, da forma dele, dá base de sustentabilidade e de equilíbrio para qualquer profissionalismo, para qualquer profissão, qualquer exercício com a verdadeira capacidade de alto desempenho e resultado. Então, o temor do Senhor é o princípio de conhecimento. E nisso ele adquire a sabedoria e verdadeira instrução completa no que ele tem. Verso 8, então, começa a dizer que a sabedoria ela funciona quando a gente respeita a vida conforme Deus respeita as coisas e as pessoas conforme Deus respeita, e começamos a receber de Deus a funcionalidade da vida. Então o versículo fala aqui não só de uma forma literal, Salomão está falando com a pessoa que é um filho, que tem um pai, que tem uma mãe, mas Salomão também está falando a respeito daquilo que é o entendimento da vida, né? O pai e a mãe. O homem significa parte da razão, da racionalidade, do verdadeiro entendimento. Tudo que o homem deve fazer, ele precisa pensar certo
ele precisa ter um entendimento claro e bem definido do que é qualidade. Quando ele pensa claramente naquilo que ele precisa fazer para cuidar, ok? A razão, a consciência, a intenção e a intuição dele precisam estar em Deus. Essa é a parte do homem, a razão. E a mulher, aqui tratada como mãe, tem a parte emocional da vida. A vida, ela tem a parte de razão e de emoção. E essas duas partes precisam ser equilibradas, com todo cuidado, embora que a maior direção da vida não é a emoção. A maior direção da vida é a razão. Por isso que o homem ele é tido na vida como o cabeça. Deus fez Adão primeiro e Deus colocou sobre Adão a possibilidade, o direito e a capacidade de definir. Quando fala governar, é definir as coisas que proporcionam melhor desempenho onde ele está, nas áreas que ele exerce cuidado. Então, filho meu, fruto meu, resultado meu, ouve a instrução do teu pai, da tua razão, e não deixes a doutrina da tua mãe, os modos da emoção. Porque ter razão em tudo, sair maltratando pessoas, desfazendo pessoas e quebrando as coisas e destruindo tudo por causa que eu estou na razão, não dá certo. A gente tem a razão para nos firmar bem e a emoção para cuidar bem das pessoas, para ser, como a Bíblia diz, aquela indivíduo com o tratamento de sabedoria da graça, o bom tratamento com as pessoas, manso, pacífico, temperado. Porque independente se o indivíduo está com a razão ou não, ele só tem a razão para cuidar bem. E se ele tem que cuidar bem, ele não pode querer cuidar bem quebrando, desfazendo tudo. Destruindo tudo em nome do cuidar bem, porque ele tem a razão. Então, esse equilíbrio entre estar firmado na razão, na instrução do teu pai, na instrução da razão que Deus nos dá, no conhecimento que Deus nos dá, e na doutrina, nos modos específicos de estilo das emoções. As emoções, elas são dadas para a gente melhorar o ambiente, melhorar uma circunstância, um tema, melhorar o nosso próprio estado. Emoções foram nos dadas para a gente ser mais sensível e ter mais facilidade de ter contato com as nossas próprias reações e do próximo de forma saudável, de forma que cure, de forma que traga a verdadeira estrutura de Deus, ok? Então, ouve a instrução da razão. Quando a gente começa a ouvir a instrução do nosso pai, e aqui pai significa para um filho, não só um pai terreno, que tem a razão, mas o pai celeste, né? Nosso pai, nosso Deus, ele é a nossa fonte, ele é a instrução maior. Quando a gente está aberto para ouvir a instrução da razão de Deus, do porquê que ele respeita as coisas realmente desse jeito, tem sentido. Deus não fala para a gente respeitar a vida simplesmente por me deu vontade de ensinar essas coisas lá na terra para eles, eu quero que eles façam assim. Não. É a funcionalidade daquilo que vai trazer saúde, daquilo que vai manter qualidade. Então, filho meu, ouve a instrução do teu pai, da verdadeira razão dos cuidados da vida, da verdadeira razão das considerações da vida, o que a palavra e a vida e Deus fala, considera o cuidado de verdade, considera a ação de manutenção de verdade, considera realmente aquilo que é importante, aquilo que Deus já acha importante tem que ser feito. Quando você considera, você está ouvindo a razão de Deus. Não é só deixar de cuidar porque não estou com vontade, eu deixo assim mesmo, não. É ouvindo a razão de Deus cada dia para a nossa vida que a nossa funcionalidade começa a verdadeiramente se desempenhar, né?
ouve a instrução, ouve a razão da consideração de teu Pai, nosso Deus, nosso Pai, nossa fonte. E não deixes os modos de tua mãe, os cuidados, né? Nossa mãe, a parte emocional, que fala sobre nós entendemos o que é o zelo, o amor, as expressões do amor, do bom tratamento da vida e de Deus para conosco, ok? Então, esses são os dois pontos específicos, depois do que nós consideramos e temos respeito com a vida conforme Deus, diante de um profissionalismo, diante da vida, nós entendermos que a razão de Deus ela é mais importante. E que cuidar das emoções depois da razão de Deus é necessário termos um zelo com as emoções de forma saudável. Se nós estamos em razão das coisas ferindo as emoções nossas, das pessoas, por falta de tratamento, por falta de cuidado, por falta de esclarecimento, por falta de ação, nós estamos desequilibrando a funcionalidade da vida. Nossa razão tem que estar bem e a nossa emoção tem que estar bem diante de Deus. Não podemos fazer as coisas simplesmente porque me deu impulso. Estou fazendo as coisas por impulso, não. Faça as coisas com cuidado, passo a passo, buscando sabedoria, a razão de Deus e buscando cuidar das emoções, para não haver ferida, para ter cura. Não desprezar o cuidado com as emoções, né? Mas esse cuidado com as emoções ele precisa ser depois da razão, depois do verdadeiro entendimento de consciência firmado e estabelecido em Deus exatamente, ok? Então, muitas vezes as pessoas não querem considerar a vida conforme Deus considera, porque aí elas têm que ir para o entendimento da razão de Deus. E pessoas que não querem considerar a vida conforme Deus considera, normalmente são porque são ligadas um pouco mais de apego à parte emocional da vida antes que a o entendimento da razão de Deus. Se o indivíduo ele é apegado mais às emoções, é mais importante para ele as emoções do que os fundamentos de segurança da vida, ele tende a achar que está longe de Deus, que Deus não vai o aceitar e que nunca vai conseguir ser um filho de Deus, uma filha de Deus, realmente como Deus quer. Ele se acha, às vezes até em um estado um pouco de acusação, pensando que Deus está longe. De verdade, Deus não está longe, porque Deus conhece essa sensibilidade emocional que Ele criou nas pessoas. Agora, o mais importante é saber a ordem certa, viver primeiro com a razão de Deus junto com o cuidado específico das emoções, e não as emoções em primeiro. E aí, quando a gente tem a razão de Deus que vai equilibrando as nossas emoções, a gente consegue viver com mais saúde, passo a passo, e não se destrói, não se fere, porque as nossas emoções estão seguras, né? Asseguradas, confiadas, com segurança, pela razão, os motivos, as intenções de Deus, saudáveis, purificadas, equilibradas, controladas pelo Espírito Santo e trabalhando para operar em nós uma cura, uma edificação dele cada dia mais e mais. Então, se a vida ela tem a razão e a emoção, é necessário cuidar de ambas equilibradamente e na sequência de ordem correta, não desprezando nenhuma nem outra, mas andando juntos em sequência correta para que a nossa vida seja segura diante de Deus, ok? O Espírito Santo de Deus fale melhor aos nossos corações, que você haja com todo cuidado. É necessário sempre e que no tempo certo as coisas venham realmente a serem reveladas daquilo que é a sua parte, a minha parte, a nossa parte de cuidado.
de todo o zelo necessário que Deus espera para que o respeito à vida, a manutenção e a preparação que Ele tem para nós de controlarmos razão e emoção para a obediência em todo o cuidado de manutenção seja completo dentro de nós. Um forte abraço e até mais.